E a gente vai começar a nossa prática que é muito especial, porque a gente chega aqui num ponto onde a gente vai explorar um pouquinho mais Agnya Chakra, chakra que está aqui nessa região da testa, entre as tuas sobrancelhas. Toda a prática de yoga, tudo aquilo que a gente faz dentro de uma prática de yoga, independente de qual seja a linha, de qual seja a estrutura, toda a prática acontece para que você se aprimore na tua habilidade de ficar presente, de estar presente, vivendo a tua verdade, porque a gente está sempre, como eu já falei algumas vezes, nas construções, né, de mente, bom dia ali, e todos os exercícios são feitos para que você possa desacelerar e estar realmente nessa presença, né, sentindo, ampliando as percepções. Aliás, quando você começa a explorar mais essa possibilidade de desenvolver mais esse chakra, claro que junto com todos os outros, mas quando você começa a explorar isso, você começa a aguçar mais e mais a tua percepção, você começa a explorar mais o teu corpo intuicional, você começa a intuir mais sobre todas as coisas. Aquilo que as mães vivem muito bem. Claro que vai depender da mãe, mas a grande parte, né, a gente sempre intui mais sobre o que pode ou não ocorrer de bom ou ruim para os filhos, enfim. A gente pode aprimorar essa habilidade de intuir mais sobre todas as coisas, ser mais certeiro nas decisões. Então, a nossa prática de hoje vai ser voltada para isso. Vamos mexer com o nosso corpo para que ele fique saudável, como sempre, né? Vamos mexer um pouquinho com as nossas glândulas. Você vai fazer o que puder, né? E se tiver alguma dor, alguma limitação, respeite isso. É importante a gente lembrar que o órgão dos sentidos do nosso corpo, que está relacionado a esse chakra, são os olhos, a nossa visão, a nossa capacidade de enxergar. E no corpo físico, ele está relacionado ao nosso sistema nervoso, que está conectado a praticamente tudo em nosso corpo, né? Inclusive a nossa capacidade de, não só de enxergar, mas de sentir a vida. Então, eu vou convidar você para variar, né? Sentar numa posição confortável, mantendo a verticalidade, mantendo a coluna ereta, fechando um pouquinho os olhos, relaxando um pouco mais esse corpo. A gente vai começar vocalizando o Bidya Mantra Om. E quanto mais descontraído estiver o seu corpo, maior vai ser a tua capacidade de perceber os efeitos dos sons e ultrassons. E como a gente vai vocalizar o Bidya Mantra Om, que corresponde a esse centro de força, é fundamental que você relaxe, tá? Então eu quero que você, para a gente começar, feche um pouquinho os olhos, perceba a tua realidade de hoje, porque todo dia a gente é um diferente, né? A gente está diferente todos os dias, a gente acorda diferente. Então perceba a tua realidade nesse momento. Como é que está a tua respiração? Como é que está o teu corpo? Se você precisa relaxar desde já, um pouquinho mais as tuas faces, os músculos das costas, dos ombros. A gente vai vocalizar o Bidya Mantra Om 5 vezes. E a gente vai fazer o seguinte: você vai curtir, tá? É para curtir mesmo. A tua inspiração mais longa. E quando você exalar, eu quero que você exale longo também. Porque se você exalar rápido, você perde a chance de sentir essa vibração no corpo e principalmente na cabeça. Então você vai fazer assim: você inspira, começa sutil, dá uma acentuada e exala sutil também, assim. No final, você fecha os lábios. Isso também é importante. Aí volta para uma inspiração. Ok? Tenta prolongar. É o teu Bidya Mantra.
Então vamos lá, conta 5 expirações, vamos junto. Relaxa. Aí você vai voltar à respiração normal e você vai procurar manter as tuas mãos em Jnana Mudra. Jnana Mudra é aquele mudra onde você conecta indicadores e polegares. Deixa as mãos pousadas sobre os joelhos, com as palmas para cima, pois é dia. Relaxe, relaxe ainda mais profundo o corpo. E aí a gente vai fazer uma respiração chamada Nadi Shodhana Pranayama, como já fizemos algumas vezes, a respiração alternada. É importante você saber que quando você estimula essas nadis, correntes de energia que começam pelas narinas, você está levando prana para dentro, certo? Mas a corrente de energia começa nas narinas aqui, olha, e elas serpenteiam os principais chakras que a gente tem ao longo da coluna. Esse é o canal, essa é a estrutura mesmo. E você precisa saber que o primeiro momento elas se cruzam aqui no Agnya Chakra. Isso a gente tem em alguns livros, tá? A gente inspira e esse prana começa pelo Agnya Chakra e ele vai serpenteando os demais. Então, a gente vai começar assim, com as mãos em Jnana Mudra, com o corpo relaxado, esvazie os teus pulmões profundamente, recolha o abdômen, bloqueia a narina solar, à direita, inspire pela esquerda, percebendo, ou melhor, buscando essa ideia de que o prana começa a circular por esse canal. E, em primeiro lugar, ele passa pelo Agnya Chakra. Quando os pulmões estiverem cheios, troque. Solte o ar. Inspire, levando esse prana da mesma forma, por esse caminho, sabendo que ele vai passar pelo Agnya e depois, em seguida, por cada um dos teus chakras, até chegar à base. Pulmões cheios, novamente, troque. Solta o ar. Quando os pulmões estiverem cheios, novamente, solte o ar. Volte a inspirar. Essa troca vai ser sempre feita quando você estiver em kumbhaka, ou seja, pulmões cheios. Se o braço cansar, você pode trocar. Se você não se sente bem com esse mudra, você pode mudar. Você pode usar o anelar e o polegar, como se faz em algumas práticas, em algumas linhas de yoga. Tanto faz. O que importa é que você consiga fazer esse discreto bloqueio, não precisa colocar muita força, tá? Mas que você viva realmente a respiração, ora por uma narina, ora por outra, sabendo que essa energia, ela penetra pelas narinas ou pela narina que está sendo ativada, passa pelo primeiro vórtice de energia, Agnya,
e depois serpenteia cada um dos teus principais chakras. Visualize isso acontecendo, essa energia circulando, até chegar na base, onde se forma um vórtice poderoso de muita energia, no ponto de Kundalini, da nossa energia principal. Enquanto você alterna essa respiração de forma sutil, sem pressa, comece a ativar aquele que observa como o corpo, a mente e as emoções reagem ao exercício, à mudança da respiração. Nos últimos instantes, você vai tentar fazer isso mais devagar. E você vai perceber que pode relaxar um pouco mais. Faça só mais uma respiração longa para cada lado, para cada narina. Quando você terminar, relaxe os braços. As tuas mãos podem se manter ainda em Jnana Mudra, como também você pode apoiar as mãos sobre os joelhos, tanto faz. Aqui você procura relaxar ainda mais profundo. Enquanto você mantém os teus olhos fechados, comece a girar o teu globo ocular para cima e para o centro, como se você quisesse olhar para essa região entre as tuas sobrancelhas. E no centro, um pouquinho mais acima, na verdade, né? No centro da tua testa. Eu quero que você faça um esforço para manter essa rotação. A gente está fazendo aqui Trataka. Trataka é um movimento do globo ocular. Em especial, a gente está fortalecendo, claro, os nervos dessa região do corpo, mas eu quero também que você estimule esse centro, girando com força, mas sem que isso traga atenção para o resto do corpo. Gira o globo ocular para cima e para o centro e mantenha. Isso ajuda muito na meditação também. Trataka. Uma das formas, né, de experimentarmos o Trataka. Gire com toda a força que se puder, coloca um pouquinho mais de força nesse movimento do globo ocular para cima e para o centro. Não é muito confortável. E aí você relaxa. Relaxa o globo ocular. Aliás, relaxa ainda mais, o corpo inteiro. É tudo sobre isso, né? A gente relaxar mais e mais. Depois desse movimento, eu quero que você mude um pouquinho a posição do teu corpo. Sente-se com as pernas
flexionadas, joelhos unidos, estendendo os teus braços lá para cima e soltando a cabeça. Quem sabe você toca a testa no chão. Tudo bem se não tocar. Imagine-se tocando com a testa lá no solo. Antes de você soltar bem a cabeça para isso, eu quero que você alongue a tua cervical, como se fosse levar a pontinha do nariz no chão e depois você solta. Relaxe. Começamos então a parte da prática onde a gente vai mexer com o corpo através dos asanas, oxigenando, aumentando a quantidade de energia que circula por esse corpo. Então comece a prestar mais atenção na forma como o ar entra e sai. E vamos fazer tudo isso hoje ainda mais explorando a sensação de gratidão, tá? Por poder fazer o que a gente vai fazer, o que você vai fazer. Inspire elevando o corpo para os 4 apoios, apoie os teus pés ali atrás e comece com o teu Utthana, bem devagarinho. Construa esse Utthana sem pressa. Descubra aí o que é importante para você com relação ao espaço que existe entre os pés e as mãos. Você precisa empurrar o peito para baixo, empurrar os calcanhares na direção do chão, mas você pode começar flexionando os joelhos, você já sabe disso. Você vai alinhar a coluna, empurrando o peito para baixo, aproximando as escápulas, você afasta os ombros do pescoço aqui. E depois disso é que você começa a estender essas pernas. Faça uma longa expiração assim, empurrando calcanhares para o solo. Aguenta um pouquinho mais. Eu sei que pega para praticamente todo mundo, mas alongue um pouquinho mais. Faça mais uma longa expiração. Recolha o abdômen, puxe o abdômen para dentro. E aí você volta com os teus joelhos no solo. Quando você voltar com os joelhos no chão, volte afastando, porque você vai apoiar um pouquinho os teus pés lá atrás. Eu vou ficar de frente aqui para te mostrar. Você vai afastar os joelhos e apoiar os pés no chão. Veja se dá para deixar os pés juntinhos ali. Não é muito confortável, tá? Principalmente para as mulheres que usam salto. Sei que a maioria aqui não usa. Mas você vai fazer assim, você vai tentar respirar longo, principalmente se está incomodando muito. Respira longo e tenta repousar, só por alguns segundos, o peso do corpo sobre os pés. Mais uma longa expiração, só. Então, o meu também está incomodando, relaxa o ombro. Aí, devagarinho, você volta com a mão e apoia o peito do pé, só que você vai fazer isso unindo os joelhos. Você vai unir os joelhos, apoiar o peito do pé, apoiar as mãos lá atrás, faz até onde der, tá? Você vai apoiar a palma da mão no chão e vai soltar devagarinho a cabeça lá atrás. Respire nessa abertura e enquanto isso você vai ver se consegue elevar ora um joelho, ora o outro. A faxina hoje vai ser completa, tá? Para a gente chegar lá no final e fazer uma super meditação. Eleva um joelho, depois o outro. Se você já sente facilidade, tenta elevar os dois assim. Também é doidinho. É bem doidinho, na verdade, pelo menos para mim. Se o tapete for muito fino, ainda mais. Volta devagar. Volte para você sentar. Você vai sentar para estender a perna esquerda
trazer, como a gente já fez algumas vezes, a articulação do pé direito por cima e para fora, porque você vai massagear com aquele movimento circular do pé. Só que você vai fazer um movimento bem aberto para fazer valer a pena, tá? A gente sente aqui, como eu estou sentindo, um aquecimento, inclusive, desde já nessa articulação. Claro, o alongamento não é muito confortável também, mas um aquecimento, muda o sentido já. Tenta não tensionar aqui os ombros, a gente fica assim, relaxa, carrega o mundo aí nessa região. Agora para o movimento, traz o peito do pé mais sobre a coxa, ou no joelho, ou no meio da coxa, ou quem sabe já em Padma, bem pertinho da virilha. Tanto faz o ponto, mas esse joelho aqui está para cima, o da perna estendida está para cima. Tenta empurrar um pouquinho só esse aqui para baixo, relaxando o ombro. Empurra. Agora você vai ver se pode. Se doer demais esse pé, deixa no chão, tá? Mas tenta negociar, porque isso aqui é importante para você. Entrelace os dedos das mãos, expansão lá para cima. Eu quero que seus ombros permitirem, Fer, traciona lá para cima, inspire. Abre bem o espaço entre as vértebras e traz o tronco para frente. O abdômen vem na direção da planta do pé, isso. Veja se dá para tocar no tornozelo, no pé. Onde der para tocar, não importa, mas solte o teu pescoço. Padma Janurdhava Sirshasana. Estou com o pé em Padma, Sirsha é cabeça, Janurdhava joelho. Estou levando a testa lá pertinho do joelho. Solta o corpo aqui. Só mais uma expiração para o corpo entender. Vem. José, faz o que der, tá? Quando você voltar, você vai deixar essa perna direita aqui, a mesma que estava em Padma, por cima. Faz o gancho com o braço esquerdo e faz uma discreta torção. Lembre-se, Matsyendrasana, você tem que sentir os dois ossinhos do bumbum no solo, a mão que vai lá para trás, ela fica bem na linha do quadril. Você vai fechar um pouquinho os olhos, vai alinhar os ombros, torça o que você puder. Tira a tensão desses ombros agora, você vai torcer tudo o que for possível. Olha que delícia poder mexer, independente do ponto, né? Poder mexer com esses músculos das costas, inclusive. Vai lá no ponto máximo e volta. Um desafio a mais aqui para você. A perna continua estendida, a tua esquerda. Você vai ver se pode trazer esse pé direito na linha do coração. Você vai ver se pode agora passar esse braço direito por dentro da perna para trazer esse pé ainda mais pertinho do coração. Só que você vai tentar fazer isso liberando os ombros. Puxe o que der. Eu só vou colocar um desafio a mais aqui para quem já tem facilidade, tá? É óbvio que você vai fazer se for possível. Pega esse pé com as duas mãos, esse tornozelo, e faz um movimento como se você fosse levar a perna por cima do ombro. Se não pode, deixa o pé aqui ainda, relaxa. Mas se você puder, você vai curvar nesse momento a coluna, estou massageando muitos órgãos internos, você vai trazer essa perna como se viesse por cima do ombro. A tua mão esquerda vai segurar no pé, a mão direita agora vai lá para a tua lateral direita, olha só o que eu faço. Eu vou levar aquela mão lá para a lateral na linha do quadril. É difícil para todo mundo, tá? No começo. E aí você vai ver se você pode estender. Se não der para estender, você vai ficar na metade do caminho. Mas para quem já tem facilidade aqui, olha, você estende lá em cima e faz uma lateroflexão. Quando voltar, você vai trocar a perna. É só para dar uma apimentadinha.
Tá bom? Traz o outro tornozelo por cima. Segure com a mão direita agora o pé esquerdo e faça aquela mesma massagem. Vai lá. Segure nos dedos assim, olha, porque aí você pode exagerar nesse movimento. Não faz de qualquer jeito, não. É bom para aqueles momentos em que a gente torce o pé sem querer. Se esses nervos estiverem bem oxigenados, alongados, você não se machuca. Muda o sentido. Bem aberto. Agora, ou o pé fica pertinho do joelho, ou vem na coxa, ou vem bem perto da virilha. Tanto faz, só empurra esse joelho para baixo. Bem sentado, relaxada. Empurra. Eu lembro que no começo eu ficava aqui assim, né? Empurrava até com o braço, mas a gente vai ganhando aos poucos isso. Empurra tudo, entrelace os dedos das mãos. Inspire. Veja como você exige das costas. Solta o ar e vem à frente. Segure onde for possível. E leve a cabeça lá pertinho da perna. Você vai reconhecendo, né, todas as partes do corpo com resistência. Solte-se dessas resistências. Relaxe. Volta lento. Traz a tua perna aqui em Matsyendrasana. Braço direito, mão esquerda lá atrás, na linha do teu quadril. Essa mão pode ficar em Utthita, que é a pontinha dos dedos, ou a palma. O que importa é que você faça uma torção. Isso, Fê. A gente sempre se confunde aqui, né? Se é a tua perna esquerda que está flexionada, é a mão esquerda que vai para trás. Solta o ar, torça tudo que puder e veja que lá no final desse teu ponto máximo, você pode relaxar. E aí você retorna. Voltou. Vamos fazer a nossa macaquice de hoje para esse lado também, senão a gente fica torto. Traga o pé pertinho do peito. Você veja que um lado é bem diferente do outro, né? Para mim, esse lado aqui tá super, super não, mas está mais complicado do que o outro lado. É natural, mesmo que o cara seja de borracha, vai ter um lado mais teimoso que o outro. Puxe tudo que puder, passa o braço aqui por baixo, puxa mais, relaxa os ombros. Agora eu vou curvar a coluna, o que é bom para massagear os órgãos internos. Segura aqui no tornozelo, expire trazendo essa perna por cima. Ou melhor, né? A ideia é essa, trazer por cima do ombro, mas você faz até onde der. A mão direita vai segurar a ponta do pé, a mão esquerda vai lá para a lateral. Eu já levanto o bumbum daquele lado, olha, eu elevo aquele isquio. E aí você vai ver até onde vai. Solta o ar com o ombro dodói, aí talvez não dê, mas vai no teu ponto máximo e retorna. Agora, retornou, traz os pés próximos da tua base, bem próximos da tua base. E aí você vai ver se pode subir. Ou daqui, olha, meu joelho estrala. Ou você pode cruzar, subir daqui, isso mesmo. Ou você usa a mão e sobe de qualquer jeito. Tá tudo bem. Vai lá. Você vai afastar um pouquinho esses pés. Solta o braço. Solta a cabeça lá atrás. Faça um movimento com essa cabeça. Bem devagarinho. Respire.
e faça esse movimento bem aberto. Só procure realmente lembrar que o ombro está bem solto, e assim eu consigo chegar onde eu quero, que é no trapézio, né? E aqui eu vejo muito com os meus alunos assim, quando você vai para a lateral, é como se você fosse deitar no ombro, tá? Não é o queixo que vai no ombro. Você precisa sentir que está indo com a orelha lá, naquela direção. Aí o queixo vem para frente. Faça só mais um movimento para cada lado. Pronto. Parou lá atrás. Traga a cabeça no eixo, no prolongamento da coluna, você vai unir os teus pés e você vai elevar o teu joelho esquerdo. Só que antes disso, olha, ó, pensa no teu pé direito, você vai afastar bem os dedos daquele pé, tá? Você vai deixar uma discreta flexão no joelho de base para você ter mobilidade. Agora eleve o esquerdo e segure com as duas mãos essa articulação. Isso, fica aqui. Eu vou ficar de lado para te mostrar, tá? Então, você está segurando o seu joelho esquerdo, você vai manter o peito aberto, respire longo. Aí você vai ver se pode puxar um pouquinho mais, se não der também não tem problema. Se não conseguiu tocar no joelho também não tem problema, você pode deixar os braços para as laterais, tá? Mas fica nesse equilíbrio. Se você puxou o joelho mais próximo, veja se você pode tocar com as mãos nessa panturrilha, ou quem sabe já no pé. Tanto faz, gente, não desanime se ficar difícil, tá? Só veja se você, ou até onde você pode estender essa perna. Se não der, fica na metade do caminho, tem opção para todo mundo. Estendeu, abre o pé, eleva o que for possível, sorria. Veja como é que você lida aí com os desafios que surgem, tá? Se você é paciente com você mesmo, se você é otimista, vai lá no ponto máximo e volta, e solta, e compense. Ufa! Eleve o teu joelho direito agora. Vou ficar de lado, você vai elevar o seu joelho direito e você vai escolher entre as variações mais simples, né? De qualquer forma, eu quero que você vá se acostumando aos poucos, tenta puxar um pouquinho essa perna, peito aberto, determinação. Se perdeu o equilíbrio, recomece. Ou você segura na panturrilha para estender, ou você segura no pé. Vá lá no teu ponto e reconheça o que a tua mente oferece de novo. Fica lá. Respire profundo. E volta. Quando você voltar, vamos liberar esse quadril. Estimular a região do Swadhisthana, segundo chakra, muda, ou melhor, faça um movimento bem aberto. E em seguida a gente vai fazer uma respiração. Bem aberto, uma última volta, bem aberto. Muda o sentido.
Depois, se você lembrar, depois da aula, quero que você me escreva lá no grupo, tá? Para me dizer de verdade, assim, onde é que você encontrou mais limitação e como é que você se percebeu, tá? Se não quiser escrever no grupo, escreva individual, tá? Me diga lá se você consegue reconhecer os teus padrões nessas horas. É para isso que a gente está aqui. Para um pouquinho o movimento. Una os teus pés novamente. Os dedos grandes estão se tocando, mas existe um discreto afastamento nos calcanhares, ou seja, a linha de fora dos pés estão paralelas, tá? É isso que você vai pisar, é desse jeito que você vai pisar. Afasta bem os dedos, solta o braço. Não vai dar para ver as minhas mãos, mas você já vai saber. Você vai inspirar afastando bem esses dedos. Exagere. Você afasta bem, isso é para circulação. Chegou lá em cima, a inspiração acabou, então você vai fechar o punho com força e vai descer devagar. Ou com os joelhos flexionados ou com os joelhos estendidos, tanto faz. Eu quero só que você exale descendo e volte a inspirar subindo. Afaste os dedos novamente, vai. Pelo nariz. Inspira longo. Chegou lá em cima, fecha o punho com força. Desça devagar, exalando. Então, por favor, o tempo que você leva para subir é o tempo da tua inspiração com os dedos bem afastados para fora. O tempo que você leva para descer é o tempo da tua expiração com o punho muito fechado. Isso é importante, tá? Ora você fecha os punhos, ora você abre. Agora, se você tiver segurança, feche os teus olhos e imagine-se fazendo isso no alto de uma montanha. Eu adoro esse exercício. Transporte-se para lá. Agora imagine que você tem a capacidade de absorver ainda mais a energia desse lugar. Você está diante de um pôr do sol poderoso. Fica mais fácil de visualizar a realidade, né? A energia que está no ar que você respira. Você visualiza a absorção desses micropontinhos de energia que estão no ar, que você respira. E eles se espalham pelo corpo inteiro. Tá lá. Expansão, abrindo, expandindo. Expiração no recolhimento, onde a gente se interioriza e assimila ainda mais essa energia toda. Faça mais um ciclo bem completo, sem aquela pressa que a gente carrega o tempo todo. E aí então você vai terminar elevando e soltando os braços. Se você está em jejum, aproveite para fazer uma faxina maior. Se não está, também não tem problema, porque você vai fazer mais lento. Mas vamos fazer uma massagenzinha no plexo solar, limpeza. Isso traz mais sensibilidade. Também você vai tirar todo o ar, tranca, apoiando as mãos nas coxas, encaixando coluna. Eu quero que você tranque sem ar, puxe o abdômen para dentro e faça aquela massagem. Você recolhe e solta o abdômen, recolhe e solta, recolhe e solta. Vá lá. Comece. Você pode aproximar o teu queixo do peito. Então você faz assim. Trancou. Tá? Faz esse movimento enquanto você está sem ar. Recolhe, solta, recolhe, solta. É dinâmico, mas você não está preocupado com a velocidade, sim com a intensidade do recolhimento, tá? É um aquecimento instantâneo, assim, você já deve estar sentindo. Fer, olha só, você vai flexionar mais o joelho,
porque se está muito para baixo, vai doer a lombar. Encaixa mais a tua coluna aqui, tá? Relaxando o ombro. Sem tensão no punho, sem tensão no ombro. Limpeza, gente, limpeza nesse corpo. Depois desse que você está fazendo, faça só mais um. Faz mais leve aí, José, se puder. Se não dá para fazer o recolhimento, faz só a sucção do abdômen para dentro, tá? Fica só numa única sucção. Já está valendo. Quando você terminar, você vai afastar os pés novamente. Pode ficar no comprimento do teu tapetinho. A gente vai fazer a força na base, trazer essa força para o centro e depois para os braços, tá? Você vai girar o teu pé esquerdo para fora e fazer aquela base de força do Shirangustasana, joelho na linha do tornozelo, mas a gente vai começar aqui com o Guerreiro 2. Respire aqui, está criando raízes, está fortalecendo a tua base. Tem que estar encaixado, esse joelho se vier para dentro vai doer, fica bem voltado para fora e os ombros descontraídos. Faça longas respirações aqui, procurando essa descontração. Agora, devagarinho, toque com uma mão a outra lá atrás, uma mão tocando o punho, né? Outra você vai soltar o tronco à frente. Agora sim, Shirangustasana. O tronco vem para baixo. Se você não pode descer muito, José, você pode fazer isso aqui, olha, apoiar o antebraço na coxa, tá? Mas se você sentir que pode, desça bem a cabeça lá embaixo. Apoia as tuas mãos no chão, gira o corpo de frente, leva esse pé lá para cima e para trás. Empurre o peito para baixo, alinhe quadril, estenda o joelho lá em cima. Você faz tudo o que puder, não tem problema. Se está muito difícil, desfaz. Volta com aquele pé entre as tuas mãos, usa o abdômen, usa a força do centro para isso. Voltou, pés paralelos, solta o tronco aqui no centro, a cabeça. Relaxe. Joelhos podem ficar discretamente flexionados. Regularize a tua respiração. Solta a cabeça. Faça mais uma longa expiração assim. Agora flexione um pouquinho os joelhos, porque você vai desenrolar a coluna. Vem, Águida, bem devagarinho. Você vem empilhando vértebra por vértebra. Isso. Encaixou? Guerreiro 2. Do outro lado. Pé direito para fora. Joelho flexionado. Observe-se. Teu tronco não está nem para frente e nem para trás. Está elevado, está para cima. Respiração. Feche um pouquinho os olhos. Você está realmente reconhecendo, aproveitando para se reconhecer aqui. Águida, veja se dá para afastar um pouquinho mais os pés um do outro, sem escorregar, tá? E flexionar mais o joelho. Isso, direito.
Fica lá, o batimento começa a aumentar, né? Acelerar. Toque com uma mão a outra lá atrás de novo. E solta o tronco lá embaixo. Se tiver segurança, de novo eu falo, feche os olhos, relaxe os ombros. Você está distribuindo bem o peso entre os dois pés. E então, com toda aquela alegria que você conserva aí no coração, você vai apoiar as mãos no solo, tirar o calcanhar lá de trás, eleve essa perna direita flexionada, alinhe o quadril, empurre o peito para baixo. Você sente aqui toda a palma da mão no chão, o calcanhar lá pode nem estar próximo do solo ainda, mas você vai buscar o teu máximo. Agora usa o teu abdômen para você voltar com aquele pé entre as tuas mãos. Voltou, pés paralelos, libera de novo o teu quadril, solta aqui embaixo, o que o corpo permitir. Ai, não tá dando, não tô aguentando, tá doendo tudo lá atrás. Flexiona mais os joelhos aqui, não tem problema, só quero que você se solte, negocie com esse teu pescoço, solta mais, é ali que você está levando oxigênio, nesse ponto que está incomodando, ponto de resistência. Leve as duas mãos no tornozelo esquerdo, puxe o tronco nessa região, nessa direção. Agora você vai lá na outra perna. Puxa o que der. Só mais uma expiração aqui. E você vai escolher a forma como você vai sentar e deitar no solo, tá? Você pode fazer isso apoiando uma das mãos, você leva o pé lá embaixo e você deita e abraça as pernas. Deita, puxa os joelhos flexionados, respira longo. Em seguida, você vai apoiar os teus pés no chão ali embaixo, paralelos entre si, e leve quadris. Se você sentir que pode, apoie as mãos nas costas. Inspire, elevando calcanhares. Inspire, elevando bem calcanhares. E aí você volta, tira as mãos das costas, volte com a coluna no chão e abrace novamente as tuas pernas. Agora, gente, você vai escolher uma parte que é importante no final dos asanas. A gente sempre vai fazer uma invertida, tá? Porque é importante. Ou você deixa o punho fechado por baixo do quadril e eleva as suas pernas, ou você já sabe, né? Você pode apoiar as pernas na parede, numa cadeira, ou você faz o teu Sarvangasana, elevando o quadril, ou você faz a tua invertida, como alguns que eu sei que já dominam também, fique à vontade. Eu só quero que você eleve as tuas pernas aí, vai lá, porque você vai visualizar que junto com o sangue que vem em direção, o sangue oxigenado que vem em direção à cabeça, tem também muito prana, muita energia para essa região. Além de você fazer uma drenagem no corpo, você está trazendo essa quantidade maior de bioenergia para a região da cabeça. Você pode inclinar um pouquinho as pernas lá para trás, se está fazendo Sarvangasana, que é invertida sobre os ombros. Ou você pode elevar bem essas pernas, buscando a verticalidade.
Se precisar voltar, tudo bem, volta. Quando você voltar, veja se o corpo pede algum movimento de compensação. A compensação para o Sarvangasana, que é essa investida sobre os ombros, a vela, mais conhecida como vela, a compensação é o Matsyasana, mas a pessoa tem que estar zeradinha do ombro e da cervical para poder fazer ela, sabe? É essa variação aqui onde você pega ali no quadril, usa o cotovelo como apoio para elevar o peito e apoiar o alto da cabeça no solo, porque depois eu tiro o cotovelo, olha. Eu preciso estar com o alto da cabeça no chão, o peito aberto. Minha tireoide está bem aberta aqui, né? Minha tireoide e paratireoide exposta. Você está abrindo, na verdade, o Vishuddha chakra. Só que se você tiver alguma lesãozinha na cervical ou protusão, você tem que ter uma atenção maior. Com a ajuda dos cotovelos, você volta, se você fez Matsyasana, deita no chão, abraça os teus joelhos. Gente, o Yoga Nidra, que é uma das partes mais maravilhosas, abraça forte os joelhos, tá? O Yoga Nidra, que é a parte da descontração, que é uma das partes mais incríveis do yoga, vai ficar de tarefa de casa, tá? Para que a gente possa mergulhar bem na meditação agora. Isso, veja lá deitadinho ainda se o teu corpo pede alguma coisa a mais. Movimento para as laterais, ou alguma torção, Parshva, né, que a gente geralmente faz deitado. Faça qualquer movimento que você sentir que o corpo está pedindo. Isso faz parte do autoconhecimento, né? Depois disso você vai sentar. Sentar, alinhar a coluna, sentar bem os isquios no solo. Fechar um pouquinho esses olhos. A gente precisa lembrar que a gente precisa fortalecer essa mente, né? E fortalecer a mente consiste nisso, em a gente aprender a conduzir a nossa atenção. Porque para onde a gente leva a nossa atenção, aquilo ganha força, né? Eu percebo em mim mesma isso, assim, às vezes eu estou preocupada com alguma coisa, se eu fico pensando demais naquela coisa, aquilo vai ganhar uma proporção absurda. Não tem porquê, a gente precisa treinar isso, essa capacidade de perceber a realidade. Isso é assim, então a gente vai treinar um pouquinho essa nossa capacidade de sustentar, de ficar no comando e não ser conduzido, né? Mas sim ficar no comando, levando a nossa atenção para essa região aqui do Agnya Chakra de novo, para esse ponto entre as nossas sobrancelhas. Eu queria que você mais uma vez fizesse um Trataka, girando o globo ocular para cima, os olhos ficam fechados, mas você vai girar o globo ocular para cima e para o centro. Enquanto você sustenta essa rotação por alguns segundos, viaja pelo resto do corpo para você ter a certeza de que está tudo relaxado. Se precisar, senta numa cadeira, tá? Tem que estar confortável. Gira, gira, gira tudo que puder, enquanto o resto do corpo está solto. Agora, relaxe o globo ocular e veja se você pode visualizar um pequeno ponto de luz nessa região. Ou um pequeno sol, uma lua, a chama de uma vela. Se não consegue visualizar nada, tudo bem. Isso acontece muito frequente, mas sustenta de alguma forma, nem que seja com um toque por alguns instantes de um dos dedos aqui, sustente a tua atenção nesse ponto.
Por alguns segundos, enquanto a gente mantém essa atenção nesse ponto, a gente vai vocalizar o Bidya Mantra de novo, só que de um modo responsório, né? Eu vocalizo e você repete. Tenta repetir no mesmo tempo que eu vocalizo. Não no mesmo tempo, desculpe, mas assim, com o mesmo prolongamento, digamos assim, tá? Eu vocalizo e você repete. Om. Om. Por favor, tenta relaxar esses ombros. Om. 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 Faça uma inspiração longa e quando você expirar, expire com a certeza de que você está entrando ainda mais profundo nesse corpo em repouso. Eu digo com a consciência, né? No corpo em repouso. A gente não cria expectativa com nada, isso a gente aprende a fazer, a não fazer em momento algum da vida, né? Então entra no teu silêncio e experimente viver como se fosse a primeira vez que você tem a chance de viver esse exato momento, o agora. A gente ficou a prática inteira tentando reconhecer para onde que a mente ia, né? Agora você vai usar isso ainda mais, tá? Sentiu que ela te levou para algum canto, volta. Relaxe e entra mais profundo no teu silêncio.
que a gente possa manter essa presença pelo resto do dia, independente do que a gente experimentar, para viver com mais qualidade, com mais saúde, com mais paz. Paz para o corpo, paz para a mente, paz para o espírito. Namastê.